Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Tô gravando esse vídeo no domingão, dia 31 de 8. É 9 horas da manhã, são 9 horas da manhã, né? E se você está assistindo, o mínimo que você pode fazer é deixar seu like aqui embaixo. Vamos lá, aquele videozão gigantesco de fechamento de mercado semanal aí. Pretendo voltar com os vídeos de fechamento aí durante a semana e um vídeo grande, assim como o rolezinho que eu fiz ontem. Tá aqui meu certificado de conclusão ontem, mais um pedal gigantesco aí, compartilhei com o pessoal na sexta-feira nos vídeos. Missão concluída com sucesso, mais de 8 horas de pedal de ontem. E agora vamos lá, bora para o fechamento de mercado. Semana boa para nossa bolsa. Deixa eu botar a tela aqui que a gente gosta de olhar, né? Que é o formato que eu curto aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal, um contexto geral de mercado, né? A gente teve aí alguns indicadores tal, que fizeram aí a bolsa, né? Na semana, ó, fechamento semanal, bolsa subiu 2,5%, belo de um fechamento, e alguns drives, né? A gente teve aí, por um lado, de indicadores, né? Teve o IPCA 15, que mostrou lá uma leve deflação, né? De 0,11, mas na leitura individual, né, dos itens não foi aquela deflação que convencesse. A gente teve dados na semana de dívida barra PIB, que foi um dado ruim, mas o principal item aí especulador da semana foi o viés eleitoral, né? O viés eleitoral aí que ganhou, né, os noticiários e mais uma vez aí começa a entrar no drive dos investidores, né? Eleição ano que vem, né? E o que saiu foi uma pesquisa que o Lula perdia para o Tarcísio num cenário de segundo turno, né? Aí o mercado acaba gostando e é especulativo, né? Isso aí. Então, e aí, Ricardo, o que que você acha? O mercado vai rasgar esses 141 mil pontos? O grande ponto, tá, da semana vai ser em relação ao, não só da semana, né, mas das próximas semanas, vai ser em relação se os Estados Unidos vai conseguir cortar juros ou não, tá? Essa é, para mim, é o principal ponto de interrogação. Por quê? Quando a gente olha a curva de juros, né, se a gente olhar na CME, que é onde tem as apostas lá pro corte de juros de setembro, na CME, as apostas para corte está mais de 80%. Então o mercado está bem crente aí de que pode realmente acontecer esse corte de juros agora em setembro, tá vendo? Ó, na reunião de setembro aqui, ó. Tá vendo? 86,4. O mercado acredita, né, que tenha o corte de juros, principalmente depois das falas do Powell no Jackson Hole, né, contra 13 de manutenção. Então o mercado acredita bastante no corte. Só que a curva de juros não tá com essa cara de corte, né? Tá vendo? Porque tá em 4,23 o de 10 anos. Eu acho que se fosse cortar para esse intervalo de 4, pode até ser, né? Porque ó, 4, mas aqui teria que estar, sei lá, eu assim, na minha opinião, eu acho que deveria ter caído mais os juros, tá, ó. A gente vê um movimento aí lateral, né, nas duas últimas semanas frente, né, a um cenário de realmente queda de juros, eu acho que já está rodando nos 4 e pouquinho aqui, mais ou menos. Então, esse pode ser um drive que pode gerar, né, alguma movimentação um pouco mais otimista na bolsa. Mas é aquilo. Um corte de juros não muda muito o cenário. Um corte de juros dos Estados Unidos porque é só 0,25%. E não é o sinal de um início de afrouxamento monetário. Esse é o ponto. Porque se realmente for um início de um afrouxamento monetário, se essa narrativa entrar, né, como um drive, aí sim pode ser que o nosso Banco Central se veja obrigado, né, ou com espaço para cortar juros, tá? E outra coisa que o nosso mercado também, um outro motivo é essa narrativa de que vai cortar juros em 2025, mas eu não acho, tá? O Boletim Focus não coloca corte de juros para 2025. Então, para mim, essa alta da semana aí foi realmente muito mais por conta desse trade eleitoral aí do que só por política monetária, né? A gente pega o último boletim Focus divulgado, ó, a Selic para 2025, ela tá ainda nos 15, né? Então, mediana dos analistas aí não tem motivo para cortar, para especular ou para tentar precificar um corte de juros para 2025, né? Aqui já deveria vir, tá? Aqui é que é um balizador aí mais confiável, entre aspas, aí para corte ou não de juros, expectativa de inflação também, né?
E esse outro cara aqui, né? Aí, Banco Central revisando, né, a média dos analistas revisando IPCA para baixo, também deu um gás aí na, nessa movimentação da bolsa, beleza, pessoal? Aí agora vamos lá, que eu vou passar gráficos e mais gráficos e mais gráficos, beleza? Vou dar uma revisada aqui nas operações em andamento do SGR, tá? Então, a gente teve o açaí, né? Um trade que a gente estava posicionado ali já faz algum tempo. Eu ainda gosto bastante da leitura técnica desse trade aqui, né? Porque o mercado faz uma perna de alta aqui, bem bonita, corrige, né, em direção média de 9, média de 20, média de 50, desculpa, média de 21 e média de 9 aqui, né? Tá vendo? E um realinhamento com bom volume financeiro e o OBV acompanhando o preço, tá? Então eu curto ainda esse trade, tá? Parcelzinha feita também, aí a gente vai ajustar o stop dele. Se ele romper, né? Se ele formar esse pivô de alta aqui, né? A gente fizer o rompimento desse pivô de alta aqui lá nos 11 e pouquinho, R$ 12, né? Romper esses R$ 12 para cima, esse papel reverte esse movimento gigantesco aqui de baixa, tá vendo? Né, ó? Isso aqui é uma tendência de baixa, tá vendo? Né, ó? Tá vendo? Aí aqui, ó, seria realmente. Tem uma linha de tendência aqui, será? Vamos ver. Não tinha me ligado disso. Olha lá. Não, acho que não faz muito sentido essa linha de tendência aí, não. Faz muito sentido, não, mas reverte, né? Esse movimento aí, tá? Aí tem o da Vivara também, né? Tradezaço, bonito, ó. O papel entrou nesse vaziozão gráfico também, outro trade com parcial feita. Isso aí é só carregar. Rapt. Rapt é aquele pivô de alta, tá enroscado, mas eu gostei desse movimento aqui, ó. Foi lá, voltou, foi lá, voltou e pode ser que de repente embale aqui. Vamos ver o OBV, ó. O OBV segue firme lá em cima, bom volume financeiro nesses últimos 2 dias. Vamos ver se segura nesse ponto. Aí tem as travas de baixa, né, de Banco do Brasil e a trava de baixa de Petro, que aí as duas provavelmente a gente vai estopar, né? A gente estava com viés bem negativo, por isso que é difícil, né? A gente ficar só nas opiniões também, né? Tipo, mercado muito crente, né, de que o papel fosse apanhar e pelo contrário, né, o papel retomou aí movimento de alta e meteu um pivô de alta bonito aqui. Aí na hora que a gente vai falando de análise técnica ali dos papéis, eu comento sobre ele. Agora eu vou passar os gráficos lá de fora e depois eu pego todos os gráficos da bolsa, beleza, pessoal? Aí não esquece de deixar um like aí, por gentileza, tá, pessoal? Começando pelas criptos, né? Bitcoin ali. Esse é um outro cara que eu comentei durante a semana aí nos vídeos, por onde eu passei, que traz uma sensibilidade que o mercado não está muito convincente nesse corte de juros para setembro, não, tá? Porque é, deu uma bela de uma desanimada, né? Nas últimas semanas aqui, né? A gente viu um movimento de queda aqui, ó, em 2 semanas tá caindo 7%, né? Eu acho que se tivesse a mesma expectativa, a cripto era uma que teria saído num ralizinho de alta. No técnico, tá topo duplo. Se a gente olhar o gráfico diário de cripto aqui, ó, né, do Bitcoin, dá uma cara aqui de um topinho duplo, né? Tá vendo? Ó, topo um, topo 2, mas vai para um range aqui, né? Tá vendo? Ó, o Bitcoin tá num range aqui que é muito bom, tá? De suporte e compra, né? Ó, tá vendo? Ó? Região de topo anterior, região de acumulação de preço, tá vendo? Uma região muito boa de aporte aí para cripto, essa faixa de preço aí. No diário, né, ó, já veio desenrolando, né, tendência de baixa, né, ó. Ó esse 9,3 de venda aqui, que bonito aqui, ó. Entradinha na perda dessa mínima aqui, ó. Stop ficaria aqui em cima, ó. Mano, Solana, aí Solana tá num canalzinho de alta, mas nada. E o Ethereum, né? Ethereum deu uma enroscada aí nessa faixa também. Vamos ver se tem alguma coisa no semanal de Ethereum. Nada, por enquanto. Semanal não tem nada. Aí vamos lá. Ouro, ó, o ouro rompendo, hein? Ouro querendo pegar, ó, o semanal do ouro, bem bonito, hein? De rompimento aqui, hein? O ouro aqui, daria para fazer uma entrada.
no rompimento dessa máxima aqui, ó, pegar esse pivô de alta aqui, ó, tá vendo? Aí o stop ficaria aqui embaixo, tá vendo? Stop daria para deixar o stop aqui e daria para fazer a projeção desse movimento aqui para cima, tá vendo? Aí o alvo ficaria lá no 3.700 aqui, ó. Bonito esse pivô de alta, tá? Isso aqui pode ser um triângulo ascendente, né? Olha lá. Tá vendo? Um triângulo ascendente no ouro, hein? Padrão forte, tá? Minério de ferro. Eu sigo naquele semanal do minério de ferro, tá vendo? Médias seguem alinhadas para cima. A entrada no 9,3 foi aqui, nem andou e nem estopou também. O petróleo deixou, né, na 2, 3 semanas atrás ali, a formação do pivô de baixa aqui, né? Tá vendo? Ele faz a formação do pivô de baixa. E esse movimento dessa semana pode ter sido um pullback para as médias, mas é que o petróleo está bem enrolado aí por conta dessa expectativa aí do fim da guerra com a Ucrânia, parece que não vem, enfim, né? Mas petróleo no semanal, ó, 9,3 de venda, tá vendo? Aqui, ó. 9,3 de venda, né? Ó, perna de baixa, corrigiu para as médias. Se perder a mínima ali, entradinha ali e stop fica aqui em cima. Aí título de 10, 20, 30 anos nos Estados Unidos bem enroscado, né? O cenário, né, de corte mesmo, assim, né? De convicção de corte de juros, seria passar para baixo aqui, né? Acho que seria esse um cenário muito bom aqui, né? Aí sim, eu acho que seria um indicativo aí forte, tá? De queda de corte de juros, né? Para o mercado dar uma boa puxada aí. DXY, nada, né? Várias semanas enroscado aí também, né? Depois um belo de um movimento de queda. O VIX subiu um pouquinho na sexta-feira, mas bem tranquilo também, lá embaixo, nos 15. Nosso EWZ, né? O EWZ deu uma cara aí, tá? De um pivôzão de alta aqui no semanal. Um pivôzão de alta no semanal. O que não pode ser isso aqui, né? É a bandeira de baixo, né? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não pode ser a bandeira de baixa, né? Ó, a perna corrige na bandeira e volta a cair aí, né? Mas fechou bonito, não fechou feio não, tá? Esse pontinho aqui, ó, dos 30, não, os 30 aqui, ó. Aí, IWM, índice de ETF dos Estados Unidos, S&P, né? Deixou um dojizinho lá em cima, né? Não fechou a semana, né? Acima aí das máximas históricas, mas renovou máximas históricas durante a semana. Dow Jones, né? Que eu tinha comentado que estava com uma cara de rompimento aqui, ó. Colocar a linha certinha aqui, ó. É. Né, ó, coloquei até as setinhas aqui, ó, tá vendo? Tava com uma cara de rompimento, rompeu, né? Agora vamos ver se acompanha, né? Aí Nasdaq, não vejo nada nesse gráfico de Nasdaq. DAX alemão, também não vejo nada demais, não. IBEX 35, ó, IBEX 35, 9,2 de compra no semanal. Não, um fechamento abaixo do candle de referência, 9,2 de compra aqui. FTSE, nada por enquanto e só. Daqui é só. Agora eu quero fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar um gráfico mensal aqui. Vamos ver se eu consigo colocar um gráfico mensal aqui, duplicar janela, ver se vai caber. Porque tem uns gráficos mensais, estava dando uma olhada em alguns, e uns gráficos mensais muito bonitos, tá? Então vamos lá, vou começar com os papéis que eu estava de olho, tá? Na semana aí que eu comentei também em alguns lugares ao vivo que eu participei essa semana, tal, fechamento, tanto sala ao vivo, que eu estava no meu radar, né? Então, ó, pague menos. Não gostei do fechamento de sexta-feira, tá? O fechamento de sexta-feira deu uma bela de uma brochada, mas no gráfico semanal aqui, ó, tinha dado a entrada daquele 9,3 de compra. Só que não ficou legal esses dois gráficos aqui para vocês enxergarem aí, né? Pra vocês está bom aí, se vai ficar legal no vídeo. Aí aqui, ó, 9,3 de compra, setup, né, de correção para média
de 9, aí deu a entrada, né? Chegou a dar uma puxadinha no papel, né? Eu teria feito a parcial aqui, né? Onde eu marquei ele na sexta-feira, e depois acabou devolvendo com volume bem alto, tá? Não gostei desse fechamento, tá? Esse aqui, eu acredito que daria até para repensar ele. Aí tá. Aí no mensal dele não tem nada. Aí eu comentei bastante sobre a Marfrig, né? A bandeira de alta da Marfrig, a possibilidade, né, da formação do pivô de alta aqui, ó, do rompimento desse ponto e veio, tá? O rompimento. O papel deu uma puxada, bom volume financeiro, OBV alinhado lá, né? Então, o alvo seria daqui, e se tiver um rompimento daqui para cima, aí a gente projeta a bandeira lá para cima, tá? E essa projeção ficaria bem otimista, tá? Porque seria essa projeção aqui, ó. Seria esse movimento aqui, opa. Seria esse movimento aqui, ó. Ó, para cima, tá vendo? Então, a projeção seria alta até a minha linha lá, 34,20, 34,21 ali, os R$ 34, mais ou menos, né? Essa seria uma projeção aí para esse papel. Eu estava com a Ipera eu estava com viés um pouco mais negativo para a Ipera, mas a Ipera não, acabou não desenrolando. Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou tirar esse gráfico mensal e eu vou fazer depois um vídeo aí, eu faço, ou eu faço hoje, eu faço durante a semana, só com gráficos mensais, tá? Porque tem uns gráficos mensais bem interessantes, principalmente o de Ibov, tá? Depois eu vou passar o Ibov ali, eu vou mostrar o porquê que eu acho que o gráfico de Ibov no mensal tá bem interessante. Então, Ipera, para mim, ainda está num viés um pouco mais negativo. Por quê? Porque tem, ó, as médias do diário, né, mais inclinadas para baixo, tem o papel vindo para baixo dessas médias e voltando aqui, tá vendo? Ó? Aí tem 9, 21 e 50, né? Então, aqui seria aquele formação, né, de um pivô de baixa, tá vendo? Então, para mim, pera, seria nesse call aí um pouco mais negativo. E eu tava com a Alupar aqui também. Ó lá. E a Alupar também eu não gostei desse fechamento aqui, ó. Esse fechamento aqui ficou muito ruim. Entrou um player vendendo aqui durante o dia. Tá vendo? Mas olha o semanal dela lá, né? Tem um pivô de alta aqui que a gente consegue, né? É uma correção, né? Aqui, ó. Tá vendo? Uma correção, tá vendo? E o rompimento do pivô. Se a gente projetar isso aqui, o alvo dá lá para cima, tá? O que seria essa projeção aqui, né? Ó, tá vendo? Seria essa projeção aqui, ó, tá vendo? O alvo daria lá na casa dos 12, né? Seria esse vaziozão gráfico aqui, ó. Tá vendo? Seria essa projeção, seria o rompimento desses pontos de resistência aqui, tá? Aí dos papéis que eu estava de olho na semana são mais esses. Aí os outros eu vou passando lá junto com as ações. Então vamos lá, bora pro geral. Vamos começar no financeiro hoje. Cine 3, não vejo muita coisa não. ABCB4, o papel indo testar máximas lá em cima, né? Ó. É um papel que está num range bem grande, né? Ó, tá vendo? Ó, né, ó. Uma consolidação bem gigantesca. Esse é o papel que fica, tá, pessoal? Ó. É um papel bem de range também, a BCB4, tá? Então, ele entrando aí em faixa de resistência. Aí, Basa, não, BMG, não vejo nada, não. Bepan, também não vejo nada, não. Aqui não. Mico. Banrisul, no diário, volumaço aqui, hein? Vamos ver quem comprou isso aqui. Olha, o BS encheu o carrinho, o BS Safra, hein? De Banrisul, hein? Ó, e no diário, no semanal aqui, ó, 9,3 de compra, tá vendo? Olha lá, perna de alta, correção para média de 9. Média de 9 tá subindo? Tá subindo. Um fechamento 2, marca máxima, tá vendo? Colocar lá no radar. BRSR6. BBDC4, aí BBDC4 testando, tá, ó. Esse é um papel que, se vier realmente a formação desse pivô de alta que chama bastante atenção, ó. OBV formando o pivô de alta também, ó. Pontaço de preço de BBDC, hein? BRBI também, ó. Outro papel aqui, ó.
foi cutucar o pivô lá em cima. Ó, tá no vaziozão o gráfico aí, tá vendo? 16,60 é um ponto de resistência, depois só os 19 lá em cima. Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, eu tava muito nesse gráfico semanal aqui, muito, tá? Ó, porque tava assim, ó, né? Aí qual que era a sensibilidade desse gráfico aqui? Por que, né, da trava de baixo aqui? Né, ó, perna de baixa, correção para as médias, tá vendo? Seria isso aqui, né? Tá vendo? Médias inclinadas, tudo mais aqui. Só que aí o papel veio, voltou, não rompeu mínima e rompe máxima, tá vendo? Isso aí pode ser um movimento de reversão aí de curto prazo do papel. Aí a projeção, tá? Desse pivôzinho de alta desse diário aqui, eu acho que daria mais ou menos essa média de 200. É, ó, seria mais ou menos na média de 200 ali, tá? Mico, Bepac. Do cara Bepac, né? R$ 44. Mas gráfico eu não vejo nada demais, né? Eu acho que fica bem arriscado pegar, né? Daria para pensar nesse pivô de alta daqui para cima. Seria um pivôzão forte aqui da Bepac, mas. E NBR 32, né? Falei várias vezes esse papel também. Olha lá. Um cup and handle gigantesco aqui, ó. Cup and handle, tá vendo? O alvo desse cup and handle tá lá em cima, no 59 aqui, ó. Não, rompimentaço aí, ó. Lindo, lindo, lindo. E tube, rompimento de máximas, tá? Alvo de tube fica lá nos 40 pila. Tá vendo? Ó, rompimento de máxima, rompimento bom, faltou volume, tá? Nesse rompimento. OBV apoiando aí, né? Ó, a movimentação de rompimento. Itaúsa também, ó, mesmo cenário. Itaúsa ainda não deu aquela convicção de rompimento, rompimento, mas passou para cima aí das máximas. Aí Mico, Mico, Banco Pini. Andou esse banquinho também. Santander. Não vejo nada demais dessa consolidação gigantesca. B3. Também nada, né? O papel obrigado aí nesses R$ 13. CSU. Não vejo muita coisa, não. Deixa eu ver. CSU daqui pra cima, hein? Ó, tá legal, hein? Esse rompimento aí dessa CSU digital, hein? Vou deixar o alarmezinho aqui, só pra ver. CSUB, aí tem aqui XP. Não, BBSE. BBSE parece que deixou um fundo duplo, tá? Aqui, né? Ó. Fundo um, fundo 2. Se romper a máxima lá em cima, a gente faz a projeção desse ponto lá para cima. Aparece, tá? Só o semanal lá que tá feio ainda, né? Ó, todas as médias inclinadas para baixo. Caixa Seguridade. Caixa Seguridade tá com uma cara de range, tá? Bastante gente que colocou lucro no bolso na sexta-feira, hein? Vários papéis, né? Ó, devolvendo o ganho na sexta, né? Ó. Pra mim tá com muita cara de consolidação, Caixa Econômica, tá? Acho que é um papel que dá pra ir montando posição aí ao longo do tempo. Não tem. Porto Seguro. Eu acho ainda, tá? Que é um topo duplo Porto Seguro aqui, tá? Só invalida esse fundo duplo se romper as máximas lá em cima. Aí invalida. Mas por enquanto, ó, topo um, topo 2, muito assimétrico, né? Muito assimétrico esse topo duplo de Porto Seguro. E RBR. Vejo muita coisa de IRB, não. E a WIS. Também não me atrai muito. Não vejo nada demais desse gráfico da WIS, não, por enquanto. Bom, financeiro foi, vamos lá. Agora, utilidade pública, né? Aqui também tem as empresas que andaram e tem algumas aí que não deu cara de que vai andar, não. Alupar, por enquanto, vejo muita coisa nesse gráfico, não. Audi 3, né? Papel andando, hein, meu? Audi 3, hein? Tem um pivô de alta aqui, né? Tá vendo? A projeção desse pivô de alta aqui, ó. A gente pode pegar, tá vendo? Ó, eu fiz essa projeção aqui, ó. Daqui, lá em cima e volta aqui, ó.
Vou colocar certinho nessa mínima, tá vendo? Ó? Aí o alvo de 100% é esse range aqui perto dessa média de 200. E se tiver, né? Aí se conseguir vencer aqui, o alvo seria lá nos 13,85 mais ou menos, tá vendo? O papel não tá feio não, hein? Volume crescendo, tá vendo? Aqui no diário deu 9,3 de compra aqui também, né? Eu não vi, se tivesse visto eu queria pegar, ó. Aqui, né, ó. Perna de alta, um fechamento para baixo, dois fechamentos, marca máxima. Tá vendo? Ó? Marca a máxima desse candle aqui, ó. Se romper, ó lá. Aí, o rompimento, tá vendo? Ó? O stop tá aqui embaixo. Ó lá, mas não andou ainda, mas o stop só lá embaixo. Semig, foi testar a máxima lá em cima, hein? Será que nunca mais nós vai conseguir comprar Semig e Copel abaixo dos 10? A Copel em contrapartida não foi. CPFE também não foi. Aqui também não. Elete foi embora, hein? Foi embora, hein? Ó a setinha pra cima aqui, hein? Ó, essa correção foi a coisa mais linda, né? Ó? Correção limpinha, né? Aqui não rompe máxima, né? Máxima 42,62. 42,62, ó. Limpinha a correção. Entradinha seria aqui, ó. Me arrependi de não ter pego essa. Aí agora não é hora de comprar, né? Agora não é hora de comprar, né? Longe das médias, né? Eneva também, ó. Outro papel vaziozão gráfico para cima. Equatorial. Equatorial cravou um pivôzinho de alta aqui, né? Minha linha tava aqui, mas não deixou um fechamento legal, não, hein? Aqui. Engie, nada demais. Light também. Neo, energia, algo quase alcançado ali no semanal. O papel andou também. Engie 11, testando resistência. Aqui é mico. Renova não dá também, né? Taesa. Outro papel que estava devendo andar, né? Ó. R$ 34, não sei se é tanta oportunidade assim, não. ISA também deu uma voltadinha boa, né? Mas é ISA, papel de range aí, nada demais. Ambipar morreu, nunca mais. CSMG, aí, entradinha aqui, ó. Entradinha de livro, volume aumentando no papel. OBV rompendo. Alvo desse papel tá lá nos 35, eu acho, hein? Ó, RBR, nada. Sabesp, é outro papel que eu acho que vai dar mais uma pernada de alta, hein? Vamos lá, 122. Mas, cara, começa a ficar muito caro, muito ruim de operar, né? Seria. Cara, tá ruim essa Profit Chart hoje, hein? Daqui pra cima. Nossa, seria 142 o alvo desse pivô. Muita coisa. Sapre, Sanepar. Ó, Sanepar no semanal, tá vendo? No semanal, a Sanepar deu uma entrada que é bonita, tá? Ó. Primeira correção, tá vendo? Que vem em cima da média de 21, tá vendo? Então aqui é uma correção bem interessante, tá? Setup assim é bom para vender put, sabe? Estratégia de travinha de alta, alguma coisa assim, tá vendo? Porque tem as médias apoiando por baixo aqui. O alvo inicial seria pelo menos o topo anterior ali da Sanepar. Ela tá ruim, cara. Aí tem C. Isso aqui é mico. Esse aqui também é miquinho. Essa JH, essa ela tá perdida aqui. Não é daqui, não. Fechar e abrir de novo essa Profit Chart, que ela tá meio esquisita. Muito esquisita. E aliás, você não deu like, né? Enquanto carrega a Profit Chart aí, você já deixa o dedão no like aí. Então, utilidade pública já foi, tá? Vamos lá, comunicações. Aí aqui tem mico, FIC 3. Mano, que porrada que deu esse papel, hein, ó. Fiquei esperando a correção para tentar pegar, ó. Como que opera rompimento, né? As formas de operar rompimento? Primeira delas é você deixar um gatilho de compra no rompimento. Então você vai lá no rompimento e deixa lá um gatilho de compra no rompimento. Vou deixar essa linha de outra cor aqui.
Que eu não sou muito fã, tá? Essa é uma forma de operar que eu não sou muito fã, não. Tá vendo? Você deixa lá um gatilho aqui em cima, aí rompeu, você compra. Só que, meu, dá muita violinada, tá? Operar rompimento assim, violinada, dá muito entrada falsa, né? Muito rompimento falso. Aí, a segunda forma é quando o preço se afasta, né, do rompimento. Então, tipo, ó, você espera o preço se afastar, tá vendo? Se afastar. Aí você vai e coloca o gatilho de compra aqui, no rompimento da máxima. Essa é uma forma que está nas teorias de análise técnica também. Aí rompeu a máxima, você vai comprar. Eu também não sou muito fã, porque também dá muita entrada, que às vezes o preço vai lá na outra semana, ele rompe e volta, né? Então, eu gosto de pegar no pullback. Eu gosto de rompeu, eu gosto de pegar o pullback, tá vendo? Só que nesse caso aqui não teve, tá vendo? Aí, pum, né? Aí afastou demais. Agora já foi, mas eu alertei, né? Ó. Quanto maior a consolidação e mais assimétrica ela é, melhor é o rompimento, tá? O rompimento costuma dar uns movimentos extremamente fortes. TIM e Vivo. A TIM tem um cup and handle aí, não tem não? Será que é um cup and handle bonitinho da TIM? Olha lá. Eu acho que é, hein? Meu, tá ruim essa profit chart, hein? Ó, não deleta o negócio. Ó, aqui tem um cup and handle, ó. Perna de alta, correção, né? Ó. E, e aqui, ó, tá vendo? É um cup and handle aqui, né? A projeção é essa perna para cima. Seria muita coisa, né? Para lá. Aí seria essa a projeção aí desse cup and handle dela. Aí a Vivo foi embora, né? A Vivo não dá, né? R$ 33 já o negócio. Telbi não, Desk. Desk tem um fundo duplo aqui, né? Deixou um 9,1 de compra, né, no semanal aqui, mas o volume dela é muito fraco, né? Ó, 8 milhões a semana. Tá vendo? 9,1 vira a média para cima. Se tiver o rompimento dessa máxima aqui, ó, a comprinha, um stop aqui na mínima, né? Aí dá para tentar antecipar, né? Você tenta antecipar esse fundo duplo. Ó, tem um Joy de Napoli também, hein? Um Joy de Napoli bem bonito, hein? Dela, Joy de Napoli, tá vendo? Porque, ó, média vem caindo, um fechamento acima. Então, tem um fechamento acima da média aqui, ó. Tá vendo? Esse é o fechamento acima. Aí precisa ter um fechamento abaixo da média, tá vendo? Aí aqui começa a fechar abaixo, ó. Fecha abaixo, fecha abaixo, fecha abaixo. O gatilho de compra fica no próximo candle que fechar acima. Aliás, já teve, né, ó. Esse candle aqui, vamos ver o fechamento dele e o valor da média. Fechamento dele foi 7,82. Não, opa, 8,24. A média 8,14, tá vendo? Ó? A entrada desse Joy de Nápoles foi aqui, ó. Tá vendo? O Joy de Nápoles já tá rodando já, ó. Foi aqui o fechamento. Aí o 9,1 seria na máxima dessa semana aqui, ó. Tá vendo? Aí você pegaria para tentar pegar a formação desse fundo duplo da Desk aqui, ó. Tá vendo? Aí o alvo 1 eu deixaria aqui em cima e o alvo 2 eu tentaria carregar mais. Desk, vamos deixar aí para acompanhar. Miquinho. Desk é miquinho. Desk 3. Aí comunicações foi, vamos lá, tecnologia da informação. Intelbras, não vejo muita coisa nesse gráfico de Intelbras, não. Multilaser, pancada que o papel deu na sexta-feira, mas também não vejo muita coisa, não. Positivo, o papel deu uma respirada, né? Positivo, né? Deu uma venda espetacular aqui, ó. Tem que colocar parcial no bolso, né? Depois volta tudo, ó. Tá vendo? A venda foi nesse candle aqui, ó, para baixo. Essa foi a vendinha top, tá vendo? Aí o papel chegou a perder mínima e faz um movimento de volta, tá? O papel tá no contexto de baixa ainda, tá? Bem feio. Aí tem, o que mais tem aqui? Aí tem BMOB, Mico, não, Enju não dá também, né? Sem chance. E FCM também, sem chance. Local Web, dá pra ficar esperto com esse papel pra cima aqui, hein? Ó, o BV melhorando, né? Ó, daqui pra cima, hein?
Lá, o alvo seria lá no 5,70 desse papel, hein? Cash 3? Não. Cash 3 é. Ah, tá vendo? Vai nessas especulações desses papéis aí, ó. Tá vendo? É reentrada aí, ó. Pega no meio aqui, ó. O papel devolve 30 a 40% fácil. Pivôzão de baixa no diário, tá vendo? Breakout de venda aqui, ó. Sem chance. Esse papel é capaz de voltar aqui embaixo, ó. Neogrid, não vejo nada. PDTC também menos. Traders Club também, sem chance, né? TOTS, papel não range. LBTC, nada demais também. Olhar a garganta. Vamos lá, saúde. Setor difícil. Ó, Bion, ó, que 9,3. Bonito, apesar que teria estopado, né? Eu teria dado a entrada aqui, ó. Tá vendo? Vamos voltar o replay aqui, ó. Isso aqui é uma coisa boa de ficar fazendo, pessoal. Ficar voltando o replay, tá vendo? Ó? Perna de baixa. Esse é o menor fechamento. Vamos ver. Fechamento 7. Esse outro fechamento 7,05, tá vendo? Então, esse aqui é o candle de referência. Esse aqui é o candle de referência, ó. Esse cara aqui. Aí, um fechamento para cima não é nada. Aí, próximo. Ó, segundo fechamento. Aí, gatilho de venda aqui, ó. Tá vendo? Aí ele ativa, tá vendo? Esse cara perde a mínima desse, ó, mínima 6,93, mínima desse segundo candle 6,89, tá vendo? Vou botar o replay aqui que ele saiu, tá vendo? Aí você fez a venda, botou o stop lá em cima, aí ele vai lá e stopa, tá vendo? Aí depois ele, lá perto da 9, ó, teria dado uma entradinha ali também perto da 9, ó. Aí essa segunda entrada chegou a andar um pouco mais. Aqui não, aqui também não. Ó, um ombro, cabeça, ombro aqui no semanal, bonito, hein? Mas é micaço também esse aqui, né? Ombro, cabeça, ombro. Tá vendo? Bem bonito, tá? Só que bem pressionado também, um monte de média. Mas é micaço, né? Para vendido esses papéis aí, meu coragem. Aliar, não. Fleury. Ó, o papel ameaçando pivôzão de alta lá, hein? Ó, alvo da Fleury lá uns 15 pila, mais ou menos. Apvidas. Cara, papel dando, voltando, né? Apvidas. Mas vejo muita coisa por aí, não. Aqui não, MATD também não, Mater Dei, DASA menos, Odontoprev, ó, foi embora o Odontoprev, tá vendo? Outra consolidação bem extensa, né? Ó, bem assimétrica, tá vendo? Certinho aqui, ó, região de suporte, tá vendo? O papel tá num vaziozaço gráfico aí, tá vendo? Vaziozaço. Aqui eu esperaria, né? Aqui tinha que esperar o pullback, tá vendo? Tinha que esperar armar um 9,3 aqui pra tentar pegar. Ó, DPV, Onco, não. Breakout de venda aqui, ó. Bonito. Ou um 9,3 de venda, né? Ó, qual que é o menor fechamento dessa perna de alta aqui? Essa perna de baixo, aliás. Mínima, 2,81. E esse aqui? 2,90, tá vendo? Aí, segundo fechamento, gatilho de venda, ficou aqui, ó. Ó lá. Vendinha, pancada. E, ó, outro detalhe ruim, né? Papel caindo com volume alto. Tá vendo? Isso é sinal que tem gente saindo do papel. Onco, quali 3. Não. Redditor. Esse papel fez um movimento bem bonito, né? E só faltou um pouco de time ali para ter coragem de ter entrado, né? E olha, ele rompe também, ó, uma consolidação bem extensa, né? Aí ele faz aquela captura de liquidez que o pessoal do Price Action gosta, né? Vai lá em cima, volta para dentro do range aqui, tá vendo? Volta para dentro do range, né? Aí captura a liquidez e pancada. Tá no vaziozão gráfico aí para cima, né? A Redditor. Próximo ponto de resistência, só lá em cima, nos R$ 50. Balme não, Blau 3 também não vejo muita coisa não. DMVF Mico, opa, deixa eu ver, Mico, mas aqui no diário, nossa, mas negocia R$ 300 mil por dia, não dá não. PNVL também não dá, Eufa menos, Ipera comentei, né, já, Pague menos também. Nossa, Profarming, pancada, hein? Mas resistência, ó, da Profarma também não.
Se romper, se cravar esse pivô de alta aí, ó. Só que é volume baixo, vamos ver. Bem baixinho, 6 milhões por semana. RADL, olha lá, 9,1 de venda na Raia Drogasil. Bem bonito, tá? Ó. Não conseguiu ficar para cima da 9. Volume alto, tá vendo? Ó? 9,1 de venda aqui, ó. Tá vendo? Entrada na mínima aqui, ó. Perder a mínima, entradinha acionada. Stop aqui na mínima, na máxima, aliás. Tá vendo? 9,1 de venda aí de Raia Drogasil. Viveu. Bem, vejo nada demais, não. Vamos lá, consumo cíclico e viagem. Não. Estrela. Não. Show. 5,93, né? Acho que teve agrupamento de show. Teve agrupamento nesse papel? Teve agrupamento. Você tem que tomar cuidado, tá? Com esses papéis muito baratinhos. Vem um grupamento, ó. E, cara, posso falar? É madeira desse papel, hein? Ó, é madeira, hein? Rompendo mínima lá embaixo, sem chance. CVC, não. Ó, CVC tem um 9,3 de venda no semanal. Ó, perna de baixa, com cruzamento de todas as médias, tá? Esse aqui tem um puta do payoff, ó. Tá vendo, ó? Cruzamento de todas as médias ali, ó. Perna de baixa, com fechamento 2. Gatilho de venda ficaria aqui, ó, na CVC. Smart Fit, não. Não vejo nada demais, não. Smart Fit, Cogna, não. Anin, também não vejo muita coisa, não. CSD, também não vejo nada demais. Ser também. A Ser tem, né, uma cunha de alta aqui, ó. Tá vendo? Uma cunha de alta bonita, tá vendo? Padrão bem bonito, mas não andou no semanal lá também. Mas tá, é tipo o açaí também, né, ó. Alinhamento das médias, tá vendo? 200, tá vendo? Não tá feia, né? Não tá feio, tá, o papel. Ser educacional. Olha lá. Não tá feio. E Duque? Não. Rente. Vejo nada também não. Movida. Também menos. Vamos 3. Também não. Dodge. Aqui é volume baixo, ixi, muito. CIA. Também não. Azar. CIA tem aquele com cabeça-ombro lá, que não, nem confirmou, nem desconfirmou, né? Também não. Ombro, cabeça, ombro. Azar. Olha lá, 9,3 de venda também, azar. Ó. Tá vendo? Perder mínima aqui. Bendinho aí de asa 3. Médias cruzando no semanal. Tá feio esse papel aí. War 3 não. Não. Amar 3 também não. Lojas Renner tá enroscada aí, né? Uma região boa de suporte, tá? Da Renner. Região muito forte de suporte. Mas o papel não destravou nem para cima e nem para baixo. Porque aqui o risco é, se passar para baixo, volta para esse range gigantesco aqui de consolidação. Se repicar, mantém essa tendência de alta aí, tá? E pode confirmar, né, manter a tese desse fundo triplo que tem alvo aqui em cima, ó, 23,40. Veste 3 não. Aqui é Mico, Bahia. Pancada, hein? Pancada de Bahia, hein? Sei lá o que aconteceu com essa Casa Bahia, aí, mas né, acompanho também. Magalu também, né? Dá uma respirada aí sobre aparelhos, ó. 9,1 de compra no semanal da Magalu. Ó. Pimento de máxima aqui, ó. Dá pra meter a entradinha aí. Pra ver se o papel volta a andar. Amar 3. Ah, esse aqui eu nem arrisco operar essas coisas aí, não. SBFG também não, por enquanto. Pets, nada. E Lick, também não vejo nada demais. Consumo cíclico já foi. Agora vamos lá, onde tem construção e outros papéis aí desse setor. Direcional, rompimento, né? Aí consolidação forte, papel faz um rompimento aí extremamente bonito de consolidação e vai embora, tá? Eu acho que a relação de risco e retorno aqui, né? Tanto para swing trade quanto para posição, eu acho que quem pegou, pegou, quem não pegou agora, acho que já não fica tão top, não, né?
Leve 3 tá aí enroscado, né? O pessoal tá falando desses dividendos, Leve 3 tal, que Leve 3 tem que pagar, né? Mas não anunciou nada ainda. Vivara, aí eu comentei, né? Pivôzinho de alta, vazio gráfico, Curi. Nada demais também, ó. Curi deu aqui, né? Deu nada, né? Achei que tinha dado 92, 93 aqui, mas não deu não. Curi sem chance. Cirela também, ó. Rompimento de consolidação da Cirela, bonito, né? NDL, não. VUC. Ó, o VUC deu uma chancinha de compra aqui. Sem opinião formada, pessoal. O pessoal da Fundamentalista acha que esse papel tem que valer aí acima de uns 30, né? Mas, enfim, aí analista técnico olha o negócio meio longe das médias, né? Movimento forte, ó, o volume melhorou bastante no papel também, ó. Né? O volume dá uma melhorada também. MDNE, aqui não. Ó, MDNE, vamos ver se esse candle, ó, esse candle fechou abaixo dessa mínima, tá vendo? Aí aqui tem um 9,2 de compra, mas também é outro papel que bem esticado, né? Ó. Aqui, ó, 9,2 de compra, né? Tradinha seria nessa máxima aqui, ó. Tenda, nada demais. Plano também. O técnico não vejo muita coisa. EZTC também. Câmbio não. Aqui é mico. MYPK, também não vejo nada, não. Track and Field, também não. Lab, menos. Alpagard eu falei. Even 3, também não. Plus, não. Aqui também não. E aqui? Grendene, também não vejo nada, não. Trissu é mico. Wirepool, MRV. Ó, MRV, né? Ó, a violinada dolorida que eu tomei com essa MRV, ó. Aqui, ó. 9,3 de compra. Entrada aqui, stop aqui embaixo. Aí aqui de novo, perna de alta, mais outra entrada aqui, ó. Tá vendo? Entrada aqui e o stop aqui embaixo, ó. MRV, JHSF, 5 e pouco, né? 5,70 aí. O papel já deu uma boa puxada, mas eu acho que o alvo dela é nos R$ 6 lá em cima, hein? Que não, Mitre, nada demais. Melk, também. Que não. Aqui também não. Residio, não também. Zamp, aqui não. 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 HBOR. Papel, ó, volumaço aumentando, né? Isso aqui é um, cara, é um indicativo muito forte, tá? Papel faz isso aqui assim, ó, volume seca, tá vendo? Volume seca, tá vendo? Aí o volume começa a voltar. Isso aqui tem nos livros de análise técnica também, ó. O volume começa a voltar, cara, tem que ficar esperto, tá vendo? Ó, o papel já fez um pivô de alta aqui, rompimento da média de 200, tá vendo? Tem que ficar de olho aí, HBOR. SGSP não, Gafisa não também, não dá, né? Aqui é outro micaço. Tequileza, bem chance. Meal. Bem não, não. Veste casa. Nossa, sem chance. E aqui, só, na ITPDGR, esse cara ainda não tomou, né? Acho que teve agrupamento e caiu de novo. Ó, teve, mano, um agrupamento. Ó, em fevereiro teve um agrupamento, ó, de 125 para um e pum, caindo de novo, hein? Quando dizem que você não pode perder até zero e vem uns movimentos desse aí, lógico que pode. Com ações. Consumo não cíclico, três tentos, nada demais. Aqui, soja não, também não, nada demais. Agro menos, sem chance. SLC também. Ah, SLC é esse range, tá? Operar esse range é muito tranquilo, né? Comprar aqui embaixo e vender lá em cima. Olha lá, média de 200 encostando. Agro, vejo nada não. SLC também. A SLC eu acabei de falar, aqui não. JOL 3.
Entrou nesse call aí, né, dessa operação da polícia aí que fez a Faria Lima aí com relação à produção de combustível, né? Aí tô falando com a Jade Machado aí, pode. A minha única pergunta é, né, se essa operação, beleza, né, é algo benéfico para o setor, né? Eu acho que não é algo é, que não seja benéfico para o setor, né? Lógico que é, mas vai trazer, né, algum resultado para as empresas, é isso que tem que tomar cuidado, entendeu? Vai ficar mais dinheiro disponível para o setor, mas isso não quer dizer que vai melhorar o resultado das empresas, né? Então tem que tomar cuidado esse trade meio especulativo aí com essas ações aí. Aí São Martinho, ó, 9,1 de compra na São Martinho. São Martinho é outra também que entra nessa, né? Mas pra tomar bastante cuidado, tá? Ó, volume bom na semana, mas o BV tá com muita. E o volume maior foi na sexta-feira, tá vendo? Os dias das operações ali. BR Foods não, aqui não. JBS também não. Aí, Marfrig eu comentei, bife. Ah, bife destravou, hein? Olha lá. Bife deu uma destravadinha, hein? MNPR não. Camil também não. Deixa eu ver. Volta Camil? Não, nada demais também. Jopa Mico, M Dia. Cara, papel. Ah, pra você que surpreendeu essa alta. Eu tava bem nessa bandeira de baixa aqui, não. Papel pernada, bandeira de baixa, né? Aí acho que saiu o resultado aqui, se eu não me engano. Aqui não, Ambev. Não também. Nada demais, Ambev, não. É difícil de operar, chato de operar, né? Açaí eu comentei, Gemate. Nada demais também, não. Pecar. Nada demais. Bens industriais, vamos lá. Aqui tem bastante coisa, mas tem muito mico aqui. Vou até botar o volume aqui pra gente pular aí os que tem volume baixo. Esse aqui, nada. Acho que deve ter tido um direto, né? O papel nunca tem negócio, teve 4 milhões de negócio aqui. Vamos ver, negócios. Olha lá, diretão. Praticamente um direto, né? Um XP. Um XP. Não. Venide. Não também. Aqui, não também. Não também. Porte 3 não. STBP também, não. Eco-rodovias, rompimento bonito da Eco-rodovias aqui em cima, ó. Rompimento bonito, volumaço, afastamento. Rompimento bonito, né? Seria para buscar o TH lá em cima do papel. Tegman. Ó, o Tegman tem um triângulo ascendente no diário aqui, mas não gostei do fechamento da semana, não, hein? Ó, tem um triângulo ascendente aí, mas não gostei desse fechamento, não. O papel tinha que ter puxado mais aí. Eu comentei dela na semana também. JSLG não. Aí aqui volume baixo, volume na cabeça é nada. Rumo 3 cuidado, hein, que são rumo 3 hein. O papel tá à beira do precipício aqui para baixo, hein, ó. E para baixo é volumaço, hein. Olha lá. Rio 3 Tasa. Não. Tasa, a única coisa que salvaria a Tasa é se conseguisse sair algum acordo ali que tirasse né, as armas lá, né, a tarifa das armas na importação dos Estados Unidos, entendeu? Aí seria um drive que o papel poderia dar uma puxada. Dá para ficar de olho, tá, pessoal? O papel chegou num alvo de FIBO forte aqui, né, ó, desse movimento de queda, mas é bem especulativo, né? Isso é bem especulativo, ó. Volume um pouquinho alto, que acho que seria um destrave pro papel. VEG, tá com cara de fundo duplo na VEG, ó, fundo um, fundo 2. Região boa, mas o semanal lá tá bem pressionado, tá vendo? Ó? Média de 200, média de 9, média de 21 caindo. Home, não, Mills. Pô, andou, hein? Mas não vejo nada, não. Ó, a Kepler, 7,96, voltando para os R$ 8. A Kepler, hein? Ponto de resistência. A Kepler fechou legal a semana, não fechou, não, hein? Ponto de resistência aí dos R$ 8, mas já dá uma inspirada boa, a Kepler, hein? Vamos ver aqui. Aí tem Tupi. Eu acho muito perigoso, tá, esse papel. Eu acho muito perigoso esse Tupi.
Porque você olha a empresa, você fala, pô, a empresa é bem estruturada, bem gerida, né, tal. Números ok, né? Aí você fala, pô, tá barato, né? Mas pô, o papel tá caindo, não é à toa, entendeu? Ó, eu não sou muito fã desses calls, não. Ah, é aqui, Rapt. A Rapt, eu comentei, já motiva. Ó, também, outro rompimento de resistência aí forte, hein? Motivo é pra jogar lá em cima, ó. Buscar a máxima. Nossa, uns R$ 17 lá, tem espaço, hein? Tem espaço. Pomo, tá indo embora. Embre, enroscou. Azevedo, não dá. PTBL, não também. É aqui só. Vamos lá, materiais básicos. Vale. Cara, vale pra mim, de análise técnica, rompeu 56,50 para cima. Aí sim eu acho que é um destrave, senão sem chance. Semin, não vejo nada demais. Dexco também. Os de Minas. Os de Minas encontrou um range aí, tá? Tava até ficando bonita, né? O fechamento da Uzi Minas aqui, ó. Né, eu tava ameaçando passar para cima lá desse range aqui, ó. Mas não chegou. Pipocou, né? Pipocou aqui, pipocou aqui. Klabin, nada. Suzano também. Rocha, nada. CSNA, menos. SLC, comentei, né? SLC. BRAP, não. Igual. GBR, não. Braskem, também não. CBAV, CBAV, 9,2 de venda. Tá vendo? Qual que é o menor fechamento dessa perna de baixa? Vamos ver. Esse fechamento foi 309. E esse? 308. Então, esse é o melhor fechamento. Aí, fecha para cima, tá vendo? Da máxima desse candle, 9,2 de venda ativado aqui, ó. Se perder a mínima, 9,2 de venda ativada aqui, tá vendo? Papel no contexto de baixa, bem forte, tá? O alvo desse papel é lá nos. Vamos ver se continua. O volume melhorou, né? Tá vendo? Mas, ó, o volume subindo, é lá, papel meio esquisito, viu? Pode ser um pullback, tá vendo? Para essa região de resistência aqui. Aura, ó, esse aqui pode andar, né? Lembra do ouro lá que eu mostrei, o ouro rompendo máximas lá, né? Querendo andar, ó. Tá vendo? Isso aqui seria um papel que anda junto com o ouro aí. Honey 3. Ah, esse papel tá querendo andar, hein? Essa Honey 3 aí eu ficaria de olho nela, hein? Não sou muito fã do papel, não, mas para trade especulativo, FESA também, ó. 9,3 de venda no semanal, a FESA. Deixa eu apagar essas linhas aqui. 9,3 de venda semanal aqui, ó. Vendinha na perda da mínima. Olha lá. Unipar. Ó, vaziozão gráfico aqui para cima, hein? Aqui não, Vitia. Não, Natura 3 não, FH também não, menos, Elka. Não, Dexp. Também não sou muito fã, não. E por último, petróleo. Vamos lá. Cosan. Papel deu uma recuperadinha. Não vejo nada demais. RCV, né? Fechou o gap que eu falei lá, até passou um pouquinho mais. 9,3 de venda aqui na RCV também. Ó. Se perder, deixa eu apagar esse range aqui. Olha lá. Igual o petróleo, né? O petróleo deixou lá no semanal 9,3 de venda. Aqui deixou também. RCV. Prio. Olha lá também. 9 ponto. Não, Prio não deixou nada no semanal, não. Raizen. Aí Raizen tá nessa especulação aí também, por conta dessa operação da Polícia Federal lá na Faria Lima. Brava. Brava é daqui pra cima, tá? Brava, se não destravar daqui pra cima. Essa destravada aqui pra cima, eu queria tentar um trade nela, junto com a SGR. Vibra. Pancada desse papel, hein? Ó. Lupa não, o GPA também, né? O papel deu uma rompida dessa consolidação aqui, ó. Alertei também, né? Comentei desse rompimento aí também. Petro, nada demais, tá? Petro bem travada no gráfico da Petro. Ó, PCT. Cuidado, esperto com esse papel. Cuidado não, né? Esse papel tem que ficar esperto com ele, tá? Esse papel tem um cup de handle, não é muito bonito, ó. Cup e handle, não, não. Esse papel se dá uma destravada daqui pra cima, ó. E aqui, nada.
Aí vamos olhar os índices e o Ibovespa. Aliás, se você assistiu até aqui, deixa um comentário, fala, eu assisti até os índices, porque foi mal cara que eu tô gravando o vídeo aqui, eu não sei nem com quanto tempo tá, que não mostra pra mim aqui, mas deve estar com mais de 1 hora de vídeo aí, mais ou menos. Se você estiver assistindo, você é um guerreiro. Vamos lá, índice financeiro, tá vendo, ó? Índice que tem bastante peso aí no Ibovespa. Então, índice financeiro, ó, pivô de alta, tá vendo, do índice? Então, reforça lá aqueles rompimentos lá, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, tá vendo? Então, pivô de alta saindo num contexto de um canal de baixa, tá vendo? Fechou bem bonito, tá, a semana. Aqui não, small, também não, aí as utilities, ó, também, ó, movimento parecido aí, né, com o cup and handle aqui, ó, tá vendo? Rompimento bem bonito, tá, as utilities que tem as elétricas, saneamento básico, né? E o índice de materiais básicos, né? Que aí tem a Vale, Suzano, né? Que aí, esse sim tá se destravar daqui para cima, pode gerar aí oportunidade para trade no setor. Agora, Ibovespa, pessoal. Ibovespa no mensal. Olha esse gráfico do mensal do Ibovespa. Que gráfico interessante, ó. Por que interessante, Ricardo? Deixa eu apagar as linhas disso tudo aqui, depois eu ponho de novo. Por que interessante esse gráfico do Ibovespa? 9,2 de compra ativado aqui, ó, na superação da máxima, tá vendo? Tá vendo? Esse candle é o candle de referência da perna de alta, tá vendo? Do Ibov. Esse segundo candle aqui, ele fecha abaixo da mínima desse candle aqui. Então, esse aqui é um 9,2, tá vendo? Ó, entrada ativada aqui, com stop aqui na mínima, tá vendo? Então, esse é um padrão que mostra muita força compradora, porque o papel vai lá em cima, volta, tá vendo? Um mês de queda. Aí no mês seguinte, ele sobe tudo e ainda rompe a máxima, tá vendo? Então, cara, esse rompimento do Ibov aí não está feio, tá? Não está feio. A única coisa é que realmente não fechou acima dessa máxima aqui, né? Porque tem, ó, essas máximas, tá vendo? E tem essa violação aqui, tá vendo? E tem esse segundo nível aqui que foi uma violação aqui, tá vendo? Foi um rompimento falso lá no passado, né? Que aí seria o ideal ele ter afastado dessa região também, tá vendo? Mas não tá feio esse rompimento de máxima aí do Ibovespa. O detalhe negativo é o quê? Esse OBV que ainda tá com uma divergência muito forte de queda, tá vendo? Esse OBV. Então, preço subindo, tá vendo? O preço renovando o topo, né, ó, e o OBV numa linha de baixa aqui, tá vendo? Aqui não dá para ver certinho aqui, mas o OBV uma divergência de baixa, tá vendo? E é por conta disso, né? Tá vendo? Ó, o preço vem subindo e o volume vem caindo, tá vendo? Nosso volume é muito baixo, aí o gringo saiu da bolsa e não volta, tá? Então esse é o ponto negativo aí dessa análise do Ibovespa. Nosso dólar encontrou aí, né, um ponto de preço, parou por aí. Eu acho que ainda o viés é negativo também para o dólar. E por último, nossa DI, que aí não tem nada, né? DI trabalhando numa lateralização, o que é tranquilo também, né? Que mostra aí uma certa tranquilidade também, tá? E é isso aí, pessoal. Se você assistiu até aqui, não custa nada deixar aquele like, deixa aquele likezão, deixa um comentário do que você acha desse fechamento, se tem alguma coisa que você gostaria que melhorasse, que eu comentasse, que eu incluísse, que eu com certeza vou pensar. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.